Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo do The Math. Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group. E hoje, ainda aqui na Febraban, a gente vai bater um papo muito legal sobre como é que a IA pode e vai revolucionar os canais digitais. É isso mesmo. E para esse papo maravilhoso, a gente está aqui com a Janaína Antoniassi, superintendente de canais digitais do Bradesco, que dispensa apresentações, né? Janaína, é um prazer te receber aqui no The Math. Obrigada pelo convite. Super prazer estar aqui com vocês nesse evento grandioso e contar um pouquinho da minha história e do Bradesco também. Legal. Começando, já que o Marcelo já deu spoiler aqui, né, da gente falar, olhar para canais digitais, a gente fala muito de experiência. Como que é quando a IA, ela para de fazer só o por trás das cortinas ali e passa a ser tão presente nesse contato com o cliente final? Bom, eu acho que vale contar um pouquinho antes, né, de responder a sua pergunta, de um contexto que a gente está vivendo agora com o IA no banco. Na verdade, o Bradesco ele foi precursor no uso de IA, né? Tanto em modelagem, machine learning, e há 10 anos atrás a gente lançou a Bia, né, que é a nossa grande representante e aí a nossa assistente, que hoje ela tem evoluído bastante. E hoje em dia a gente tem evoluído cada vez mais, principalmente com IA generativa, e fazendo com que isso faça parte do dia a dia dos clientes, do dia a dia das pessoas que fazem as jornadas para esses clientes, né? Então, quando a gente fala de como isso está presente nos canais e como isso muda a dinâmica, muda tudo, né? Muda tudo desde você pensar como que a gente vai interagir com o cliente de fato, para pensar numa jornada que vai ser cada vez mais conversacional, né? E menos uma jornada de clique de tela. Então, esse é o primeiro passo, como é que eu vou me relacionar com esse cliente, até como eu vou construir essas jornadas. Então, passa por um processo grande de reaprender e que perfis de profissionais a gente vai ter com a gente para fazer essa virada de chave. E até ganhos de eficiência na forma como a IA é aplicada hoje no backstage, né? Que a gente já usa IA bastante, que é a Biatech, né? Para a gente poder ter ganhos de eficiência na execução e na construção dessas próprias jornadas. Tu traz a Bia, né? A Bia, eu acho que eu vou falar que o grande chamariz é porque eu acho que foi a primeira grande inovação que fez todo mundo parar e olhar, né? No momento, a gente conversou com o Sérgio Larentes num outro podcast também, nesse especial de Febraban, e ele trouxe que um grande problema é que os modelos, inclusive hoje o de IA generativo, são treinados em inglês, né? Não são treinados em português. Então a gente já tem eles aprendem depois, mas vai ter problema de língua, vai ter problema de algumas percepções idiomáticas e tudo mais. No caso da Bia, eu acho que é uma coisa muito legal, que vocês acabaram, pelo volume que o Bradesco precisa, acabaram treinando o Watson à época a falar português. E agora a gente está falando de IA generativa. Quer dizer, não é mais um modelo que apenas entende e tem uma árvore de decisão. Apenas é sacanagem falar isso, né? Já era uma coisa absurda, mas assim, ele entendia e tinha uma árvore de decisão. Agora a gente está falando não, de entender, raciocinar e responder. Olhando para o desafio que você tem pela frente, para canal digital em específico, o que você consegue imaginar como o grande salto que dá para se esperar nos canais digitais com o uso de IA generativa? Eu entendo que o grande salto é o comentário que eu fiz na resposta anterior em relação à mudança da forma da gente interagir com o cliente, muito mais conversacional e menos numa abordagem de tela e muito mais numa visão de recomendação e menos reativa, né? Hoje, quando você pensa em canal digital, numa interação de app, a gente constrói algo previamente, aguardando que o cliente entre lá e faça exatamente aquilo que a gente construiu. Com IA generativa e no contexto conversacional, isso não vai existir mais, né? Então, a gente vai direcionar a IA com possibilidades de abordagens, falando o tom, a forma como você quer que o cliente seja tratado, né? Qual é o teu escopo, mas você não tem mais o controle como hoje você tem tela a tela. Então, eu acho que isso traz uma nova dinâmica, né? E, ao mesmo tempo,
endereça ali algumas dores de cliente, porque de fato a gente vai poder começar a falar de hiperpersonalização, né? Que hoje, por mais que você fale de oferta em contexto e de pegar o cliente em momentos específicos, não é algo que é feito para ele. Porque com IA generativa, quanto mais esse cliente, né, essas pessoas interagem com a própria IA, mais ela aprende sobre ela. E aí as próximas interações vão ser mais ricas baseadas nas interações passadas. Então, as expectativas que a gente tem em relação a isso são as melhores possíveis. É claro que é uma jornada, né? O primeiro passo é garantir que todas as interações de BIA estejam com IA generativa, e esse check a gente está dando agora no início do segundo semestre, para começar de fato a tirar valor disso numa visão transacional. Você trouxe um papo, a gente fez um papo, né, para alinhar a conversa aqui, que eu achei muito legal o teu exemplo, foi talvez não ter o aplicativo do banco, né, tal, porque não está na Alexa. Eu fiquei pensando muito, eu falei, cara, ia ser muito legal perguntar, Alexa, qual é o meu saldo? E ela falar, né? Daí eu chorar na sequência, mas assim, eu acho que tem uma coisa que, por outro lado, muda a organização de como é que as empresas, né, instituições financeiras estão organizadas, porque se eu não tenho a vitrine de produtos financeiros, a gente tem que mudar a forma de apresentar novos produtos. Ele tem que estar num contexto, ele tem que fazer parte de uma conversa, porque não tem toque o pedágio para você viver teu saldo, um banner do novo, sei lá, título de capitalização. Isso não existe mais, né, numa visão dessa. E tem dois pontos aqui também, né, que a Janaína comentou, muda totalmente a forma de se relacionar das equipes também, né, na hora que você vai pensar na jornada, e tem o fator humano do outro lado, que você não tem mais como prever a resposta, porque você não vai ele vai escolher A, B ou C. Se é conversacional, ele vai expor aquilo daquele momento, que talvez você não tenha como antecipar, e obviamente você vai aprendendo com isso. E aí também tem um lado nessa linha, Marcelo, do que você falou, onde antes as coisas eram muito definidas. Por exemplo, a gente tinha áreas específicas responsáveis por certos produtos que falavam, olha, quando o cliente estiver nessa área, eu quero o banner aqui do meu produto, eu quero ofertar isso, eu quero fazer... E por mais que você determinasse filtros necessários, porque não seria para todo mundo que você ia ofertar, por exemplo, de repente um cartão de crédito ou um financiamento, claro, você ia levantar critérios para fazer isso. Hoje é um olhar muito mais dentro do que aquele cliente quer e não tanto do que, de repente, os times gostariam de oferecer, né? Como você vê essa transição, digamos assim? Eu acho que a gente vai começar a viver, de fato, não ter mais que lidar com a disputa pela audiência do banner da home, né? Como você falou, quando a gente estava fazendo o nosso papo aqui de aquecimento. Mas eu entendo que isso é uma porta de entrada escancarada para que as organizações, de fato, quebrem os seus silos, né? As organizações tradicionais, as empresas como um todo, não só instituições financeiras, a gente ainda vive muito verticalizado, né? Vivemos a era dos produtos, onde cada produto tinha o seu escopo, a sua necessidade de fazer a sua oferta independente de qualquer contexto, né? E eu acho que não vai ter mais espaço para isso. A gente está começando a ver isso. E uma necessidade de você trabalhar, de fato, em grupos multidisciplinares, que você vai entender a necessidade do cliente. Qual a necessidade do cliente? Uma instituição financeira vive basicamente de duas grandes necessidades. Um transacional, que é o trazer dinheiro e enviar dinheiro, e é isso que traz a dinâmica, é isso que faz um banco girar, né? O quanto você consegue ser preditivo, né? E provocar necessidades a partir daquele dinheiro que está chegando ou daquele dinheiro que está saindo. E desse eixo transacional vem o financeiro, que aí numa escassez de liquidez você oferece um empréstimo, ou no excesso de liquidez você recomenda um investimento. Nessa dinâmica do conversacional da IA, a gente vai conseguir colocar isso em prática, de fato. Coisas que na dinâmica produteira hoje a gente não consegue. Então, um banner e um produto querendo vender só o teu pedaço, isso de fato, né, vai ficar para trás. E não quer dizer que isso acaba, né? Porque a gente
falou do banner, depois eu fiquei pensando, não, mas vai ficar mais complexo e tudo mais. Não, peraí, tira a tecnologia, porque a gente está muito acostumado a olhar isso, mas também, se a gente volta um tempo atrás, assim, só um pouquinho, se a gente volta, sei lá, Grécia, assim, eles ensinavam como as coisas importantes da matéria era o trivial, né? E uma das coisas do trivial era a retórica, que é a arte de convencer o outro. Então já tem muito tempo que a gente sabe que conversando dá para convencer a pessoa de algo. O ponto é que não vai ser o banner, então assim, vai ser o copy, mas é o copy dentro de um contexto que requer conhecimento anterior, é conseguir adaptar que para esta pessoa eu tenho que explicar o produto com uma analogia, para isso aqui eu posso ir em valores financeiros, esse entendimento profundo que você falou. Então acho que a tecnologia para personalizar e a competência do convencimento do produto, porque se conhece contexto, a gente vai ter. Tem uma dificuldade, talvez que seja mais interna, mais de gestão da mudança mesmo, de mudar o paradigma de como vender. Porque a gente vai ter que vender diferente. Ficar, agora eu estou no WhatsApp, então eu vou ficar mandando meme com o meu produto. Não, a pessoa vai te desinstalar, vai queimar a mídia. E tem que ser prazeroso, né? Tem que ter um porquê tá ali, senão ele vai encerrar o contato. E fazendo só uma colocação, esse porquê é a chave, né? Porque no final das contas é o porquê estamos fazendo isso, porquê estamos aqui. E trazer isso para o lado humano é fundamental. Porque, de fato, o que a gente precisa é retomar um pouco da proximidade do face-to-face, que a própria digitalização e os canais digitais trouxeram esse afastamento. E nos primórdios, como você falou da Grécia, a comunicação e o relacionamento entre as pessoas, a própria forma de se fazer banking, que sempre se deu no olho, de alguma forma a gente está retomando isso. Sim. Né? Que é a questão da humanização. Como é que você mantém um propósito? E isso para o banco sempre foi muito forte, né? De transformar a vida das pessoas, de ser um banco inclusivo, de ser o banco de quem não tinha conta corrente, da pessoa que estava vindo de um outro lugar, né? Chegando numa cidade nova. E isso é o propósito fundamental da gente continuar e agora usando IA, usando novas tecnologias para a gente se manter firme nesse propósito de fato. E é diferente, teve uma movimentação muito grande com IA generativa, aliás, antes até, né, quando a gente para pensar nos bots, onde as pessoas, assim, muitas empresas foram levadas, vamos colocar o bot para rodar e começava a afastar e ter uma distância muito maior dessa relação humana que você está falando, né? E isso acabou gerando uma série de ruídos ali nos relacionamentos, porque daí as empresas faziam uma leitura de, o meu bot está respondendo 80% dos chamados, quando na verdade as pessoas estavam desistindo e saindo e finalizando aquela conversa. É muito diferente do olhar que você está falando, que é onde a tecnologia ela apoia essa relação mais próxima, mais humana, mais dedicada, e também num momento que já não é de agora, onde as pessoas elas esperam isso. Ninguém mais quer receber uma oferta que não tenha a ver com a gente, que não esteja dentro do meu contexto, que não tenha nada a ver com o meu momento, assim. Isso virou um incômodo quase, né? Então não é nem mais tão permitido. E vocês comentaram, né? Tem muita coisa que precisa mudar para isso. E um dos pontos que eu queria te perguntar é sobre essa cultura de experimentação que você precisa ter no time, olhando para que você tenha essa agilidade, consiga... Como que isso está funcionando no seu time? O principal aqui é você desafiar o time ou trazer pontos de vistas diferentes, né? E despertar nas pessoas o pensamento crítico, né? Ontem a gente falava sobre isso em relação a o que é diferencial nesse momento que a gente está vivendo. É de fato a gente se questionar se aquilo que a gente sempre fez está fazendo sentido, né? O quanto que a IA ou qualquer outra tecnologia pode desafiar a gente a fazer melhor, a ter melhores resultados, sejam eles os resultados de negócio de fato ou resultados de engajamento, né, de você trazer o seu time de forma mais colaborativa e engajado para você. Então, essas jornadas de IA, o que a gente tem visto é que elas são mais ágeis de serem implementadas. O lead time, que é um indicador que a gente mede para a construção de iniciativas, de épicos, quando você constrói IA e a própria BIA, o lead time ele é metade
né, em dias do que as outras jornadas. Construir uma jornada no app, eu levo o dobro de tempo de construir ali na BIA. Então, essa dinâmica para o time já é uma motivação, né? Com o incentivo do pensamento crítico e de você questionar de fato, tendo o ferramental, os times eles se motivam e se engajam a fazer de forma diferente, né? Então, eu diria que esse tempo para você poder testar, experimentar e validar tem sido decisivo para a gente poder ter sucesso. Você falou experimentar e validar. Então, hoje você está falando de prototipação mesmo, de realmente não ficar numa visão mais PowerPoint, depois estudos em loco, para daí vai pro dev e ver o que aconteceu. Está falando de aproveitar que o lead time é melhor, prototipa, entende, valida e aí escala. É esse ciclo hoje que você está utilizando? É esse ciclo. É um ciclo que ele ainda, né, não roda em 100% das iniciativas, mas num grupo que a gente tem, principalmente de BIA, né, esse empreendimento de BIA, ele roda já numa dinâmica de POCs, de prototipação, de teste de entendimento e de escala. E aí esse lead time que eu comentei é que ele é bem mais curto do que numa dinâmica normal. E agora o grande desafio que a gente tem que fazer é entender isso como um modelo e replicar ele independente do canal, né? Hoje a gente fala de app, fala de internet banking, fala de BIA, mas a gente deveria não separar mais as construções, né? Se eu tenho uma necessidade, seja de um customer care ou seja de uma oferta, eu deveria pensar isso primeiro. Como eu coloco isso na mão do cliente de forma conversacional, que a IA possa me capitalizar e fazer com que isso seja mais rápido, e não seja por canal. Seja, olha, eu vou fazer algo que seja agnóstico, que me atenda a qualquer interação que eu vou ter com o cliente. E como você vê isso? Porque a gente está falando o modus operandi do time também, né? E aqui a gente está falando de capacidades técnicas, da parte de UX, essa parte dessa visão de jornada, de uma visão estratégica, olhando para produto, porque, claro, a empresa vai ter os desafios e os objetivos ali. Como vocês estão hoje priorizando essa formação de times? Até para depois fazer esse desdobramento, como você mencionou, hoje a gente tem isso na BIA, mas a gente tem vários outros canais onde tem a oportunidade de fazer esse desdobramento. O primeiro são os N papéis que a gente precisa ter no time para conseguir escalar esse modelo de trabalho, né? Então, você tem o especialista no negócio, que é o PO, você tem os N papéis de CX, né, de Customer Experience, desde de papéis de Research, de UX, nessa dinâmica conversacional. Os perfis de Writer se tornam cada vez, né, mais importante, coisa que até meses atrás a gente falava muito mais de designers do que de writers. O papel de dados, de analytics, super importante nessa dinâmica de test and learn. Como é que eu coleto isso, capturo, implemento. Então, eu vejo que você ter diversidade de papéis é super importante, né? E que você consiga um modelo multidisciplinar de fato. Que você tenha times de negócio, times de tecnologia, cooperando ali, interando para que a gente atinja objetivos que são comuns. Então, além dessa multiplicidade de perfis, você ter objetivos comuns entre esses times faz a diferença também. Tem uma coisa quando você traz... agora o redator vai ficar mais importante. É interessante porque é isso, a gente está falando de texto, mesmo quando é multimodal. E você acabou de falar, né? Como é que a gente escala e leva a ser mais empático. Mas se for mais empático para o Bradesco, né, é diferente do que ser mais empático para um banco digital novo, legal, que todo mundo já está com iPhone. Então a gente está falando de se atender uma população muito maior. No Brasil a gente tem... Agora não lembro se a gente está nos top 3 ou nos top 5, eu sei que não é o primeiro. Mas quando pega ali os da meta do maior uso de áudio nas conversas do WhatsApp, a gente está lá em cima. Então... Quando você está pensando em fazer uma escala de atendimento para ser mais empático com a BIA, você está falando em ser multimodal, da BIA começar a falar e ouvir? Sim. Isso de largada. Agora a gente tem alguns casos de uso para colocar
para rodar no segundo semestre, eles já nascem no conceito de multimodal. E esse ponto de atender a população brasileira, que, né, tem uma carência ali de informação, o nosso nível de semi-analfabetos é altíssimo, isso é super importante, né? E traz na essência do banco de ser um banco inclusivo de fato, um banco de portas abertas, capaz de interagir com múltiplos perfis. Então, sim, a gente fala do conversacional, mas o voz cada vez mais importante, a transcrição de áudios, né? Talvez seja menos a Bia falar, mas ela ser capaz de interpretar áudios com os N sotaques que a gente tem, né? As regionalidades, isso é super importante. Eu ia comentar isso, né? A gente fala Brasil, a gente gravou um podcast há mais tempo com o Marcelo Pimenta falando sobre diversos, assim, você fala o Brasil, gente, você tem... É dos primeiros 10 do Marcelo Pimenta. Mas você tem uma infinidade de perfis, de comportamento, de cultura, de sotaque, de formação, de educação, ou seja, são tantos filtros ali, né? São tantas características tão particulares, dependendo. E eu ia também justo te perguntar sobre isso, assim, visto que no caso do Bradesco, vocês são um banco inclusivo, vocês falam com muita gente, né? Com diversos perfis. Quais foram os principais desafios? Onde você acha que, principalmente agora com o GenAI, isso está sendo muito apoiado ou que ainda é um desafio? Olha, eu acho que o grande desafio que a gente tem é, de fato, de conseguir estar próximo, que sempre foi um diferencial do Bradesco, de o olho no olho, né? De estar perto da comunidade, de transformar essa comunidade. Isso fez com que a gente chegasse até aqui, mas a gente sabe também que a gente tem desafios grandes de ajustar o custo de servir, né? E a gente tem feito um trabalho grande de trazer esse cliente, mesmo do massificado, para que ele seja atendido por um gerente digital, né, dentro de todo um contexto ali de aplicativos e chat. E a Bia, nesse contexto, tem sido uma alavanca impressionante, né? E a gente não tem visto uma quebra no relacionamento nesses processos de migração do modelo de relacionamento, saindo de um presencial, de uma agência. A gente sabe o quanto que esse público é dependente. Quando a gente propõe para ele um atendimento digital, mas com a Bia sendo a grande porta-voz e a interlocução, esse ruído ou fricção que a gente poderia ter num processo de migração de modelo, ele não está existindo. Pelo contrário, a Bia, ela consegue atender quase que 90% das demandas do cliente ali, ela retém para outros níveis de atendimento. Então, você torna até o atendimento de um nível 1 e 2 ali de call center e, de fato, que vai para um gerente digital muito mais qualificado. Então, esse é um caso super recente, né, e que a gente tem visto como a IA pode, de fato, ser humana, né, e garantindo o propósito que o banco sempre teve. E ainda com essa questão de escala, porque a gente está falando de dos maiores bancos do Brasil e tudo, e você fala, nossa, e é muito interessante o que vocês estão construindo, né, e vem alcançando quando a gente fala de, é a tecnologia humanizada, em escala, garantindo uma retenção muito alta. Muito alta. Versus o que... Sim. Isso... Tu tá tirando do ser humano só o atendimento que tu pode resolver na Bia. Você resolve. Aí tu tá passando os casos mais complexos, ou até que eles precisam de um abraço pro ser humano. Né? Que de vez em quando é só isso, é só... Perfeito. Um abraço, a gente sabe. Tu teve que mudar o indicador do call center? Porque me pareceu... O TMA para de fazer sentido, o tempo médio de atendimento agora. O TMA deixa de fazer sentido, e a gente tem experimentado até IA para apoiar os operadores de call center, transcrição de áudio em tempo real, e isso tem feito o TMA despencar. Então, a gente vai ver mudanças ali de comportamento e uma migração de modelo de atendimento daqui para frente
muito significativos, sabe? E de fato, por mais que o TMA ele despenque, você consegue ser resolutivo em menos tempo. Não quer dizer que o fato de você atender rápido, você vai colocar em xeque a qualidade de um atendimento. Não, aquela pessoa que está ali, ela está muito mais informada, porque a Bia está ali suportando ela no que ela precisa dizer para o cliente e fazendo a transcrição do áudio e recomendando. A gente tem cenários de sair de ligações de 8 minutos que viraram em 40 segundos, a gente teve o diagnóstico. Então é muito impactante. Né? E não foi desistência em 40 segundos. Não, foi solução em 40 segundos. 8 minutos de ligação viraram 40 segundos com uma solução e o operador conseguindo finalizar o atendimento do cliente. E, Janaína, como você enxerga, porque é isso que vocês comentaram agora, né? Muda, inclusive, os indicadores que você vai olhar, né? E a gente sabe que às vezes as pessoas elas estão quase presas ali a indicadores antigos. Não, mas eu olhava isso e tal, e de repente aquele indicador ele passa a não fazer sentido eventualmente, né? E passa a te empurrar para ter um olhar, tá, a gente vai olhar outras coisas agora. E isso é uma mudança, não é necessariamente simples, dependendo do apego ali das áreas e tudo, ou às vezes até quando a gente fala, tá, mas as pessoas olhavam os relatórios dessa forma, né? Como você vê esse movimento, assim? Eu acho que, de fato, a gente vai passar ele por um reset de como que a gente mensura sucesso, né? É claro que tem os indicadores que são inerentes aqui quando a gente está falando, né? Tem resolutividade, tem retenção de um primeiro nível, aquilo que a IA, de fato, pode matar no peito para não derivar para um segundo, terceiro nível, como a gente está falando aqui. Mas tem 2 indicadores que eu entendo que merecem uma releitura. Um deles é principalidade. E eu entendo que esse conceito de principalidade, a gente precisa redefini-lo, o que compõe esse indicador. É quase que um share of heart do cliente. Quando a gente fala ali do eixo transacional e do eixo financeiro, o quanto de transação de fato esse cliente está fazendo comigo a ponto de eu entender que eu tenho a principalidade dele e ele confia em mim. Ou seja, eu sou a escolha dele. Quase que um índice de escolha, né, da principalidade, mas não a principalidade lá atrás. Ele tem a conta comigo, né, ele usa a conta, ou eu cobro uma tarifa nessa conta. Não é isso. Né? É uma releitura, digamos assim, desse indicador. E um outro indicador, que é mais voltado para o público interno, que é um Trust Index. O quanto que os teus funcionários estão comprados e confiam em você, confiam na tua empresa e te recomendam. Acho que vai além também de um NPS, mas são 2 formas da gente entender essa dinâmica nova toda que são importantes e que merecem, né, um amadurecimento. Você falou de principalidade, eu acho que ele é um indicador que ele vai ficar, por falta de uma palavra melhor, sem querer causar polêmicas, eu acho que ele vai ser um indicador meio fluido. Porque vai ser difícil a gente montar uma fórmula, principalmente para vocês, um estado grande, não um estado, mas um banco grande, né? Muitos clientes, muitos perfis, vai ser difícil definir uma fórmula do que isto aqui é ser o principal. Porque na hora que você está falando, sei lá, da pessoa que mora no interior do Goiás, numa cidadezinha com a criminalidade beirando a zero, mas por outro lado baixa, com pouco digital, talvez o sacar do banco e ficar com o dinheiro em mãos, e você saber que é só de você que ela saca 70% que ela recebe, você é o principal. Aí você vem para uma cidade que nem São Paulo, talvez o banco principal não é o que está instalado no telefone que sai na rua, porque tem outro telefone que está ficando em casa. Aí fala, não, eu tenho um telefone na rua, aqui a gente, né, assim, o termo fala que não pode, que senão ele vem buscar, mas, né, deixa lá, que é o, né, não, que eu tenho esse daqui é o banco do ladrão. Porque o cara faz meia dúzia de Pix, paga ali o estacionamento que precisa, mas não é onde está o dinheiro, não é onde recebe o salário, não tem muito crédito, mas é onde ele faz a maior parte das pequenas transações. Então, acho que ser o principal, já que a gente falou de mudança de indicador, para mim já é um indicador que ele tem que ser visto, inclusive, segmentado.
Porque dependendo de quem é diferente. É o one-to-one, literalmente, né? Hiperpersonalização da própria métrica que a gente avalia o relacionamento com o cliente. Porque se ele escolhe como se... Né, até puxando minha próxima pergunta. Porque, olha, a gente está falando de, né, um banco ser conversacional. Eu acho lindo, mas é difícil a gente falar que a gente vai desistir do Omnichannel. Porque tem hora que ele quer olhar. Então, tem que se pensar numa experiência fluida. Tem pessoas que não vão querer fazer o conversacional. Tem pessoas que não vão. Então, acho que a gente tem que conseguir cada vez mais... Eu não sei se chegar a individualizar a métrica. Talvez isso seja uma loucura. Mas parece que seria o mundo ideal. Eu concordo e também acho que a gente não tem que abrir mão do Omnichannel e de conquistas que a gente teve até aqui, entendemos o que faz sentido. Quando a gente começou a falar, o mundo inteiro falava de transformação digital, a gente falava muito de estar onde o cliente está, né? E eu defendo muito isso, muito mais do que vou para cá ou vou para lá, porque agora eu tenho uma outra tecnologia. Quais são as formas que você tem de manter vivo o teu propósito e garantir que você vai estar onde o cliente está, principalmente pensando na nossa realidade de banco, que é um banco massificado, é um banco de portas abertas, que atende desde um cliente que tem uma renda de R$4.000 até grandes corporações, né? Então, você precisa ser diverso na sua forma de interagir com o cliente. E a IA e a generativa vão proporcionar cada vez mais isso. Eu acho que essa é a grande notícia. Agora eu vou pegar o outro ponto que você falou, que eu fiquei curiosa, porque quando a gente fala de Trust Index, né, tem um livro, Jogo Infinito, do Simon Sinek, onde ele fala muito dessa questão da confiança, e ele até usa um exemplo da SEALs, que é a elite da Marinha Americana, né, onde na hora que eles vão recrutar e formar os times, o principal ponto que eles vão avaliar é a confiança. Porque, claro, que a gente está falando da elite da Marinha, ou seja, não é que eles não são todos muito bons, eles são. Mas eles avaliam isso acima da parte técnica. Porque eles entendem que numa hora de um risco, você tem uma equipe, você precisa confiar muito que esse cara vai dar a vida por você. Né? Ou que ele vai fazer o que ele tem que fazer e não vai colocar. Então, e eu achei interessante você comentar isso, e eu queria que você contasse um pouco por que esse é um índice importante. É porque tem um desafio por inovação muito grande, é porque num ambiente onde você está testando muita coisa, você precisa garantir uma sala onde as pessoas podem falar, isso daqui não deu certo, isso daqui deu errado, aqui a gente precisa ajustar e se sentirem seguras para fazer isso. No que está baseado? Basicamente isso que você trouxe, né? As habilidades técnicas, elas são... não é fácil, mas elas estão à nossa volta, né? Hoje em dia você tem muitas formas de adquirir conhecimento. Você não precisa ficar estudando você pode ficar estudando 4 anos, dependendo, né, do que você quer estudar e de qual formação você quer ter. Mas você pode adquirir conhecimento, como a gente está aqui hoje, trocando experiência, ouvindo podcast, lendo, né, fazendo cursos menores. Então, acho que o conhecimento técnico é uma forma que vai colocar as pessoas num patamar, no mesmo baseline, digamos assim, né? As habilidades comportamentais que vão ser cada vez mais diferenciais, né? O quanto que você consegue colocar esse seu conhecimento à prova para ter coragem de propor mudanças dentro do pensamento crítico que a gente falou, a tua habilidade de cooperar, de colaborar, né? Ontem a gente falava isso. Para mim, isso é uma característica super importante. Isso é o que nos difere como espécie, né? O ser humano é a capacidade da gente colaborar, e aí vem, né, a formação das culturas, e o Sapiens, ele fala muito disso, a colaboração e a nossa capacidade também de desafiar as nossas sinapses aqui a fazerem coisas novas e diferentes. A gente está sempre muito moldado a fazer, agora vai todo mundo por aqui, todo mundo estuda IA. Por que não adquirir um novo conhecimento correndo? Eu sou corredora, né?
É uma forma de eu colocar ali a minha mente para pensar um pouco, desanuviar, fazendo alguma coisa diferente do que adquirir um conhecimento técnico. Então, por isso que as habilidades de comportamento são cada vez mais relevantes. E quando você fala isso, de vez em quando tem pessoas que podem ouvir e falar: ah, então quer dizer que conhecimento técnico não vai ser importante? O médio não. O médio não. Eu acho que o médio não. Porque quando você for olhar o cara que vai ser o ninja de algum ponto, que é onde a IA talvez não vá conseguir superar rápido, ou não vai conseguir ligar os pontos da parte técnica com a parte cultural, com o que encaixa naquele ambiente, você está pegando aquela pessoa que o comportamento faz ela ser profunda, ela é muito deeper, que é diferente de quando você vai pegar uma pessoa, um gestor mais generalista, que daí a visão dele vai ser ele saber o pouco que ele precisa de muitas coisas. Estamos falando todas do que seriam as soft skills. Então, acho que isso vai nos diferenciar, inclusive para quem quiser seguir uma visão técnica. Super concordo. E o quanto que esse gestor tem a capacidade de mobilizar aquelas pessoas, mesmo ele não tendo um conhecimento tão especialista, que quanto mais você sobe, você sabe, né? Menos especialista você fica. O teu diferencial é como você mobiliza essas pessoas. Esse é um grande diferencial. Como é que você provoca esse time? Como é que você mobiliza as pessoas a trabalharem junto para chegar num objetivo comum, que é, de fato, você conquistar resultados através de pessoas. Isso eu acredito demais. É muito legal você comentar da corrida, né? Porque eu tenho muito essa visão de que as coisas que você faz, muitas vezes, ou como um hobby, ou fora trabalho, as interações sociais, outras coisas, te dão muitos insumos e te dão a oportunidade de você fazer outras sinapses, né? E assim, recentemente saiu uma matéria também falando sobre como é valioso, por exemplo, você viajar e você sentir outros cheiros, escutar outros idiomas, conhecer outras texturas, assim, porque isso te capacita para visões muito diferentes. Você está comentando de uma característica muito importante quando a gente olha principalmente para a liderança, é como você vai mobilizar, sendo que você não vai ser a especialista naquele assunto, né? Então, eu queria te perguntar que outras habilidades ou características que você enxerga como importante para a parte de liderança nos próximos anos? Você conseguir ser altruísta, mesmo não sendo especialista em alguma coisa, você saber escolher pessoas para trabalhar com você que sejam, né? Ter um pouco de humildade também, né? Que você não precisa ser a grande especialista. Então, escolher as pessoas certas e fazer com que esses N perfis, que você precisa ter times diversos, a gente fala muito de diversidade, né? De como mobilizar pessoas com diferentes pensamentos, isso de fato faz a diferença. E a liderança ela precisa ter isso como ponto de partida para montar uma equipe, né? Conhecimentos técnicos diversos e características de times diversos. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com pessoas diferentes de mim, porque é uma forma de eu aprender, de eu me complementar, né? E garantir que eu não vou estar, de repente, estagnada e enviesando pontos de vista, que a gente sabe que a tendência do ser humano é essa, né? Então, é um pouco de coisas que eu acredito que os gestores cada vez mais deveriam pensar, sabe? A gente fez um podcast com a Meg. Já tem acho que alguns meses. Tem. E ela postou, a Meg A Magda o nome total, é Magda Cani, superintendente do BV. E ela fez um post no LinkedIn e eu mandei na hora para ela. Falei, Magda, eu quero gravar sobre isso. Que era um post sobre a discordância respeitosa e produtiva. Assim, um time diverso vai discordar. Porque você está colocando no mesmo lugar pontos de vista diferentes. E aí você tem... Acho que daí a diferença do papel do líder, nesse caso, é conseguir garantir que essa discordância ela vai ser produtiva, então ela vai ser para o bem do objetivo final dessa squad, tribo, onde estiver acontecendo, mas que, por um outro lado, ela também seja respeitosa. Então, porque senão o que acontece, de vez em quando o sangue latino, né, faz tudo muito pro pessoal, muito rápido,
E foi um podcast muito legal e eu acho que combina muito o que tu tá falando. Trazer pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes para enriquecer é maravilhoso. E aí a função do líder, ela acaba ganhando uma camada nova, que é como é que você garante a colaboração nesse ambiente. Porque colaboração quando todo mundo é igual é fácil. Mas também elas, né, todo mundo é igual, todo mundo vai fazer igual. Inovação é que não vai acontecer ali, né? Se Vai você acontecer, precisa de um pouco de atrito. Eu concordo. E cada vez mais você em posições de liderança, você vai aprendendo que você faz menos por você, né? E mais pelo time, por empurrar esse time, por mobilizar esse time, por tirar da frente coisas que atrapalham esse time. Por isso que eu falo muito do altruísmo, né? Você tem que saber que talvez você não esteja colhendo aquilo diretamente em benefício próprio por uma vaidade. Obviamente, o time vai conquistar e você vai conquistar isso também. Você falou de indicador, eu contei 5, parei de contar. Nós temos vários indicadores no papo hoje. Time to Lead, TMA, Trust Index, NPS, um monte de coisa. Mas você está fazendo uma mudança estruturante de verdade. Tá falando não é só uma mudança na tecnologia da Bia, estamos falando de uma mudança estruturante no formato de atender que vai mexer com o próximo, com muita coisa. Qual é o teu indicador? Qual indicador que tu olha e fala, não, tô indo pro caminho certo, porque eu não sei chutar agora, porque ficou vasto esse mundo. Eu vou ser bem sincera, que hoje a gente tem um pool de indicadores, a gente não tem um indicador certeiro, tá? Mas eu diria que a releitura da principalidade, que é o quanto que eu consigo ter de confiança daquele cliente para, mesmo numa possibilidade ali dele ter 2 ou 3 contas, ele vai me escolher, sabe? Então, não é o contexto de principalidade atual e não é um indicador que hoje a gente usa. Hoje a gente trabalha muito com o NPS, né? Mas eu particularmente tenho uma visão em relação ao papel que o NPS tem. A gente ainda olha muito conversão de jornada, porque a gente tem um driver muito forte de negócio. E para a Bia, a gente tem olhado muito resolutividade e conversão, que eu acho que é a evolução disso. O quanto que essa IA consegue matar no peito, né? Ser ali proativa e resolutiva com o cliente. E, em contrapartida, eu tenho ganhos em outros indicadores. Eu reviso o meu custo de servir, eu reduzo o meu TMA, né? Então, a gente ainda tem ali uma crise de identidade em relação ao qual eu não sei te responder. Talvez daqui a 6, 12 meses, quando eu venho aqui de volta, eu tenha mais clareza em relação a isso, mas hoje eu não tenho certeza ainda. Como assim 12 meses? Eu vou esperar tudo isso para voltar? Mas... Não, a gente vai te chamar para outros. Janaína, eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Te receber aqui no Duda Mestre. Obrigada por compartilhar a sua experiência, a sua visão, o que vocês estão fazendo, que é muito, muito legal. Tenho certeza que foi ótimo para quem nos ouviu aqui e para quem nos ouve e nos acompanha. Quem está aqui, obrigado. Dá um like. Não está no YouTube, 5 estrelinhas no agregador de podcast que ajuda a gente demais. Muito obrigada, foi ótimo. Prazer. Valeu.